Contigo, seja abençoado nessa noite. Tchau. Boa noite, igreja linda de Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez cultuando o nome do nosso Deus de uma forma um pouquinho diferente, mas eu acredito que hoje já estamos há quase 2 meses, não sei, acho que eu perdi um pouco as contas, fazendo culto online. Então eu acredito que vocês já estejam um pouquinho se acostumando com essa realidade, né? Já não é mais tão desconfortável, fora a saudade que a gente sente. A gente consegue sentir a presença de Deus, a gente consegue ouvir o Espírito Santo falando conosco. Então está tudo bem, tudo vai bem, amém? Tudo dá graças. E depois de um tempo como esse de adoração tão gostosa, onde a gente pôde sentir o calorzinho do Espírito Santo aqui queimando dentro do nosso coração, nada melhor do que continuar ouvindo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? E eu estou muito animada com o que o Senhor ministrou ao meu coração hoje. Eu tenho sido muito ministrada por Deus nesses últimos dias. Parece que quando cessa um pouco a nossa rotina, a nossa correria, parece que o nosso coração fica um pouquinho mais sensível. Não sei se você está experimentando isso, mas eu tenho sentido Deus falar comigo das pequenas coisas. Desde um girassol até um passarinho. Em momentos onde a gente está tendo intimidade, lendo a Bíblia, assistindo uma série. Em todo tempo Deus tem sido misericordioso e tem se revelado de uma forma muito especial. Eu espero que você esteja aproveitando esse tempo tão precioso que a gente está vivendo para dedicar um pouco mais de tempo em ouvir o que o Senhor quer te falar nesse momento, amém? E uma das coisas que o Senhor falou comigo através de uma mensagem que se chama Ponto Cego. Eu tenho assistido essa série, na verdade, já estou terminando, e o Senhor tem falado muito comigo através dessa série, mas o que nós vamos tratar hoje aqui, Ele falou através da Bíblia, amém? Esse título tem o título de Ponto Cego. Não sei se essa pregação tem o título de Ponto Cego, mas eu não sei se você já ouviu falar sobre esse termo, ponto cego. Eu ouvia muito isso quando meu pai estava me ensinando a dirigir, prestes a ir para a autoescola. Ele falava muito sobre isso. Cuidado com o ponto cego, olha pelo retrovisor. E aí, ponto cego, para você que não dirige, é um ponto no carro onde a gente não consegue ver muito bem o que está acontecendo ao nosso redor. É quando a gente olha para os espelhos, seja o de dentro ou os laterais, e a gente não consegue ver a realidade do que está acontecendo do lado de fora. Na verdade, a gente pensa que vê, a gente pensa que está entendendo, a gente pensa que está enxergando, mas a verdade é que a gente não está vendo nada. E aí, acabam acontecendo alguns acidentes, acabam acontecendo alguns erros de percurso. E se você for olhar estatisticamente, o ponto cego do carro é uma das causas de maior acidente entre motociclistas e motoristas, né? Os motoristas atingem muitos motociclistas por causa do ponto cego, né? A moto vem por trás e você não enxerga em nenhum dos espelhos. Isso pode ser aplacado com o ajuste do espelho, mas o ponto cego não é definitivamente eliminado, por mais que você ajuste. Não no carro. E aí, falando da série, né, Ponto Cego tem esse título. Uma mulher é encontrada no meio da Times Square e ela sai de uma mala e não tem memória. Ninguém a conhece, as suas digitais não estão gravadas em lugar nenhum. Ela simplesmente aparece ali e as suas marcas vão mostrar quem ela é. Pelas marcas que ela carrega, as pessoas conseguem conhecer a sua identidade. E foi percebendo essa realidade que o Senhor me trouxe à memória o que acontece lá em Lucas capítulo 7. Eu não sei quantos de vocês já viram a série ou leram isso, mas mais uma vez eu gostaria de pedir que o Espírito Santo de Deus clareasse a nossa mente com relação àquelas coisas que a gente acha que vê, mas na verdade não vê. Com relação àquelas coisas que estão fora do nosso ponto de visibilidade. Com relação àquelas coisas que a gente já definiu na nossa mente que mas na verdade a gente não está enxergando com a melhor ótica. Eu espero que nessa noite o Espírito Santo nos clareie e mude a nossa visão, abrindo-a para que a gente enxergue como Jesus vê, amém? Então vamos ler o que está escrito lá? Lucas capítulo 7, a gente vai ler a partir do 36. Vamos comigo? Está escrito assim, ó. E rogou-lhe:
um dos fariseus que comesse com ele. Um dos fariseus chamou Jesus para jantar com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Quem sentou à mesa foi Jesus, tá? E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava com seus cabelos e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado falava consigo mesmo, ou seja, em seu pensamento: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E Simão respondeu: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia... Deixa eu ajeitar isso aqui, que essa versão talvez você não entenda. Pensa comigo nos dias de hoje, um agiota, tá? Um agiota emprestou R$50 para uma pessoa e R$500 para outra pessoa. Deu para você entender muito bem? Isso. E aí, tinha 2 devedores, ó. Um devia 50 dinheiros, outro devia 500 dinheiros, tá? E não tendo eles com que pagar, o agiota ou o credor perdoou-lhes, tá? Perdoou a ambos. Dize, pois, fala para mim, Simão, qual deles amará mais ao seu credor? Qual deles amará mais ao agiota? E aí Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Jesus respondeu. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, e agora eu quero que você dê uma atenção especial para esse ponto. Jesus olha para Simão e pergunta: vês tu essa mulher? Simão, você vê essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus próprios cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, não me beijaste no rosto, mas essa desde que entrou não tem cansado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu os meus pés com unguento, que era algo muito mais caro na época. Por isso te digo, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os seus pecados te são perdoados. Amém? E com essa história, eu vejo Jesus demonstrando para esse homem algumas coisas específicas. É a história de um homem, de um fariseu que está vivendo dentro do ponto cego. O que ele está vivendo aqui? Ele olha e acha que entende. Ele olha, acha que vê, mas na verdade ele não vê. Ele pensa que sabe, mas na verdade não sabe. E o mais lindo disso é que a narrativa de Lucas sugere que aquele homem viu, sugere, não fala claramente, que o homem viu a mulher e pensou no seu coração: se Jesus soubesse quem ela era, ele realmente seria profeta? E Jesus faz questão de enfatizar essa pergunta: ei, você pode ver? Será que você enxerga? A narrativa sugere que sim, mas na verdade, Jesus e eu achamos que não. Não, ele não via aquela mulher. E aí eu só quero te fazer entender um pouco o que estava acontecendo ali. Primeiro convite veio de um fariseu, e de repente você não entenda por que Lucas fez questão de dizer que ele é um fariseu. É por causa dos costumes da época também, né? Quando se chegava na casa de um fariseu, o momento especial da alimentação, que era o que Jesus estava vivendo ali, um jantar,
Era de suma importância, segundo as suas leis orais, que lavassem, se purificassem os pés, as mãos, fossem ungidos. E aquele homem faz um convite para Jesus e não o recebe com honra. Ele não é recebido de maneira tal como se recebe alguém convidado para sua casa. Esse convite partiu do fariseu, mas na verdade ele não queria desfrutar da presença de Jesus. Ele tinha curiosidade para saber quem era Jesus. Ele tanto não sabia quem era Jesus que duvidou dele ser profeta ou não, por causa do gesto da mulher pecadora. À mesa não foi respeitado nenhum tipo de tradição, nenhum tipo de limpeza. Fariseu, sem ato de purificação. De repente chega uma pecadora. E fariseu, ao ver isso, repreendeu em seu coração, tanto Jesus quanto a mulher. Jesus não poderia ser o Messias. Como o Messias se deixa se tocar por alguém impuro, as mulheres naquela época já não poderiam estar participando daquele jantar, porque não era algo oferecido, que não era um ambiente onde as mulheres eram bem-vindas. Pelo contrário, elas poderiam até ter sido chamadas depois, serem chamadas depois, como um ato de exposição, de vanglória, talvez. Ou elas poderiam estar ali servindo a mesa, mas não participando de um jantar. Era como se fosse um jantar de negócios, uma reunião importante, onde só os homens faziam parte daquele ato. Então ela era mulher, ela era uma pecadora, e ela tirou a purificação daquele jantar em tocar Jesus sem ter sido purificada antes. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Aquela cena estava totalmente contra tudo que aquele fariseu acreditava. Uma mulher tocar Jesus impura, em público. A cidade toda tinha como pecadora. Jesus, ao perceber o que estava acontecendo, contou uma parábola comparativa. A parábola compara Simão e a mulher pecadora com os dois devedores. Um, pouco perdoado, ama pouco. O outro, com uma dívida enorme, que recebeu uma grande oportunidade e por isso ama loucamente, a ponto de dar aquilo que era mais precioso e o que estava mais guardado para a sua posteridade, para o seu futuro. Aleluia! Essa história me mostra dois tipos de perdidos. Mas o que Jesus faz questão de dizer àquele fariseu é: eu vi você. Ei, Simão, eu vi você. Eu também vi essa mulher. Você pensa que a viu, mas não viu. Porque na verdade você está olhando para ela e olhando para mim e nos julgando pelo filtro do pecado que essa mulher cometeu e não por quem ela é de verdade. Você pensa que viu essa mulher, mas não viu, porque você não a enxergou. Você enxergou o pecado dela e o pecado dela não é quem ela é de verdade. Essa é a história de um homem que pensa que vê, mas não vê, pensa que sabe, mas não sabe, pensa que conhece, mas não conhece, e pensa ser mais digno, mas não é. Olha o contraste, no versículo 6 desse mesmo capítulo tem um centurião romano que não se acha digno de receber Jesus em sua casa. Sabe, João fala que não era digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus, também uma coisa feita em ato de purificação. Era tirado as sandálias para lavar os pés, e era feito isso pelos servos, sabe? As pessoas teoricamente menos dignas faziam isso. E João fala: eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus. O centurião fala: eu não sou digno de receber Jesus em minha casa. E aí mais à frente tem essa mulher que também não é digno. Mas o único digno nesse versículo, nesse capítulo inteiro, é o fariseu, que não se acha apenas digno, mas também se acha apropriadamente digno para julgar os atos de Jesus. Só que eu quero alertar uma coisa para mim e para você nessa noite. Quando Jesus está presente em nossas vidas,
a gente pode receber a visão clara dos acontecimentos. E com essa história a gente identifica 2 tipos de pessoas perdidas. O primeiro tipo de pessoa perdida, as com olhar negativo e depreciativo de si mesmo. Os pecadores, os indignos. Talvez influenciados pela lente da culpa, tenham a oportunidade e a graça de serem convertidas pelo Espírito Santo por causa de sua humildade e o reconhecimento de saber que Jesus é maior do que elas. E que em Jesus está a fonte da salvação, do perdão e da purificação. Essas pessoas se sentem indignas de estarem sentadas à mesa com Jesus. E por isso se aproximam humildemente, honrando e oferecendo-lhe presentes, como essa mulher fez. Mesmo para adorá-lo e honrá-lo, para beijá-lo, elas estão aos prantos e prostradas. O lugar que geralmente ocupam é os pés de Jesus, chorando muito e esperando que Ele as perdoe, esperando que Ele as aceite. A fé dessa mulher garantiu a sua salvação. E a percepção do perdão que ela recebeu a fez expressar com gratidão a sua adoração, ainda que fosse constrangedora para todos que estavam ao seu redor. Esse primeiro tipo de pessoa são aqueles que ouvem no final, são alvos da palavra de Jesus no final. Ei, vá em paz, a tua fé te salvou. Eu te perdoo, eu te purifico, eu te libero, eu te salvo. E existe um segundo tipo de pessoa perdida. Os quase perfeitos. Vice-querubins. Conhece alguém assim? Semi-anjo. Eles até têm uma dívida com Deus. Poxa, mas ela é muito pequena em relação à dívida dos outros. Os fariseus, na mesa com Jesus, não recebem Jesus com a honra que ele merece. Na verdade, sentados à mesa, Jesus é quem deveria servi-los. Ora essa. Se aproximam de Jesus apenas com a intenção de questioná-lo, de confrontá-lo, de arguí-lo sobre as suas atitudes. Que tipo de pessoa é essa, Jesus, que você perdoa e permite que ande com você? Ah, se Jesus fosse Deus mesmo, aquela pessoa ali não estaria na igreja, não. Na verdade, essa igreja não é séria, porque recebe aquele pecador que eu encontrei lá naquele lugar, aquele dia, sabe? Ah, se eles fossem realmente santos, eles não estariam tocando e cantando junto com esse monte de gente esquisita que eu conheço bem onde eles tocaram no sábado passado. Reivindicam de Jesus postura e ações corretas, baseadas em seus próprios julgamentos. São merecedores da aprovação de Jesus. Mas eu faço tão bem, eu faço bem a todos, eu sou uma pessoa tão boa. Por não fazerem o que é errado, se acham dignas de uma honra maior do que aquelas pessoas que pecaram. Se orgulham de não fazer o que é errado, mas também não podem se orgulhar porque não estão fazendo o que é certo. Estão perdidos. Tão perdidos quanto aquela mulher considerada pecadora. Estão perdidos principalmente porque não entenderam o quanto precisam de Jesus. Sabe, em intimidade com Jesus não há ponto cego. Quando Jesus senta à mesa, tudo fica claro. Jesus traz clareza para os fatos. Quem você é fica claro mesmo que você não diga uma só palavra. Os seus gestos vão demonstrar. Os seus pensamentos estão claros para Jesus.
Sua omissão vai demonstrar o que você vê a respeito de si mesmo, a respeito do outro e a respeito de Jesus. Quando estamos à mesa com Jesus, Jesus identifica o amor extravagante e Jesus identifica também o zelo arrogante. A boa notícia é que Jesus perdoa pecados. A boa notícia é que a fé em Jesus nos salva. A boa notícia é que a graça do Senhor se renova a cada manhã. Grandes são as suas misericórdias. Independente se você é nessa noite o pecador que se humilha e que está chorando, se achando indigno de receber a presença de Deus, ou se você é o fariseu que aponta todo mundo, inclusive a Deus e a Jesus, independente da pessoa que você é nessa noite, Jesus está disposto a sentar à mesa com você, a te explicar sobre perdão e adoração. Jesus está disposto a te receber e a te salvar, a te purificar de todos os teus pensamentos, a te explicar sobre os seus pensamentos. Jesus não rejeitou nem a pecadora e nem o fariseu. Ao fariseu ele explicou. A pecadora ele perdoou. E nessa noite Jesus te convida a sair do ponto cego. Jesus te convida nessa noite a entregar os seus pensamentos para Ele. Mesmo que sejam aqueles pensamentos de acusação. Aonde está Deus nesse momento? Se Deus fosse Deus mesmo, isso não estaria acontecendo. Ei, se você é esse tipo de pessoa perdida, Jesus tem explicações pessoais para dar para você. Ele quer conversar com você e te dizer parábolas. Ele quer te dar o amor dele, ele quer fazer você discernir a sua palavra. Ele quer mesmo gastar tempo com você, ele quer te receber, ele quer sentar à mesa contigo, ele quer participar do teu momento de refeição. Ele está disponível e ele está disposto a te tirar desse lugar onde você pensa que vê, mas não vê, onde você pensa que sabe, mas não sabe, de onde você pensa que conhece, mas não conhece, e te levar para o lugar de adoração, de prostração, de arrependimento. Se você está aqui nessa noite e é essa pessoa arrependida, eu quero liberar uma palavra sobre você. Aos pés de Jesus, a sua fé te salva e você pode seguir em paz. Então eu quero te fazer um convite a orar comigo, chamando Jesus para tudo isso aí, sabe? Seja lá qual o tipo de pessoa que você é. Chamando Jesus para fazer parte dos teus pensamentos, fazer parte da tua vida, fazer parte dos teus momentos, para ser seu amigo e caminhar contigo. De repente, você está aí longe dos caminhos do Senhor porque se acha errado demais, pecador demais, indigno demais. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Se você está prostrado aos seus pés em adoração, Ele te recebe e te salva. Essa é a noite de purificação. Em nome de Jesus, vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui prostrados, indignos, mas a tua palavra fala que o Senhor não rejeita um coração quebrantado, e nós queremos nos quebrantar aos teus pés e chorar, e que as nossas lágrimas sejam como unguento e que subam a ti como cheiro suave. Nós queremos te pedir, Senhor, perdão nessa noite. Eu creio que essa é uma noite de perdão. Ó Deus, libera, Senhor, o teu perdão sobre nós. Nós estamos aqui arrependidos e prostrados, precisando desesperadamente da tua aprovação, da tua cura, da tua purificação. Nós queremos ouvir uma palavra que vem direto de ti, de amor para nós. Então, fala o coração das pessoas que estão agora nesse momento, ó Deus, precisando de um toque seu. Toca, Senhor, que elas sintam no seu físico, que elas sintam no seu físico pistas da sua presença. Que o ambiente comece a ser mudado, que elas comecem a perceber a tua presença lá agora, Senhor. Abraçando, purificando, limpando e recebendo cada uma dessas pessoas em nome de Jesus.
Nós também estamos aqui, Senhor. Aqueles que têm dúvidas com relação às suas atitudes, dúvidas em relação àquelas pessoas que o Senhor recebe. Nós também pedimos perdão por tantas vezes questionar as suas ações, por tantas vezes questionar aquilo que o Senhor faz. Nos ensina a pensar como o Senhor pensa, nos ensina a agir como o Senhor age, nos enche de paixão e misericórdia, nos enche de compaixão, ó Deus. E que nós possamos amar todos aqueles que o Senhor ama, independente das atitudes de cada um, que a gente possa olhar e ver com a ótica do céu e não com a ótica da terra. Ó Deus, que a gente não olhe para as pessoas com o filtro do pecado delas. Porque, Deus, o nosso pecado não é quem nós somos. Purifica-nos e recebe-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você recebeu essa palavra? Eu quero te pedir que você aplauda o Senhor aí na sua casa, onde você estiver, exalte o nome do Senhor. Dê um glória a Deus aí agora, dê um aleluia por toda a salvação, por tudo que o Senhor fez nessa noite, por tudo que o Senhor ainda vai fazer ao decorrer dessa semana. E se você pode aí na sua casa, enche a sua casa de adoração agora, sabe? Glorifica, exalta, agradece, porque é um momento de alegria. A Bíblia fala que o céu está em festa quando um pecador se arrepende. Então agora é o momento de se alegrar, porque nós ministramos uma palavra de arrependimento. E eu tenho certeza que assim como o Senhor tocou no meu coração, Ele tocou no seu. Então você pode celebrar aí na sua casa, você pode adorar, você pode aplaudir, você pode dar aleluia e glória a Deus, porque isso é muito bom, é muito maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu nessa noite. E depois de celebrar, você pode também contribuir com a expansão do reino de Deus. Como? Você pode clicar aí num botãozinho vermelho que está no seu YouTube e está escrito inscrever-se. Isso, se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Se você está aí no Facebook, não assiste pelo YouTube, vai lá, é rapidinho, acessa Dunamis Igreja, se inscreve, curte os vídeos que já estão lá, porque fazendo assim você nos ajuda a fazer com que o canal cresça e a gente pode expandir essa mensagem, pode chegar em muitos outros lugares por causa de um pequeno ato, tá? Além disso, copia também aí a URL do vídeo, então clica aí em compartilhar, manda pelo WhatsApp para todo mundo, fala, olha, tem uma palavra abençoada aqui para você, ouve, seja ministrado em nome de Jesus. E aí você vai estar também multiplicando o reino de Deus, sendo evangelista, amém? Que Deus te abençoe poderosamente, que seja uma semana que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja tocado por Deus nos mínimos detalhes, em tudo na sua vida que você possa ouvir Deus falando com você. Que Deus abençoe, igreja, nós estamos morrendo de saudade. Um beijo grande para vocês e fica com Deus. Tchau, tchau.